falou, não, você pode ficar com ela. Eu falei, então tá bom. E eu pus um hábito na minha vida que eu sigo até hoje. Eu falo que meu dia só começa bem depois que eu faço isso. Que é lendo o Salmo 91 e Efésios 6:10. Armadura, né? Mensagens bíblicas de proteção, de Todo livramento. dia, todo dia lá dentro, cedo, eu Você lia. lia esses Eu lia, textos. eu ia beirando a grade, ajoelhar. Eu ficava ajoelhado, beirando na grade e orava todo dia cedo. Eu levantava por volta de 6:30 da manhã, que é a hora da chamada lá. Eu levantava por volta desse horário. Aí eu já fazia esse hábito. Eu já tinha esse hábito de fazer. Até que eu trouxe ele junto comigo, como se diz, né? Eu faço esse hábito todo dia na minha vida. Todo dia cedo, antes de eu fazer qualquer coisa, de pegar em telefone, qualquer coisa. O Salmo 91 e Muito Efésios 6:10. importante, Pedro. E, Um hábito totalmente saudável espiritualmente, né? E eu acho, e depois que eu comecei a fazer esse hábito, a rotina da minha vida é totalmente diferente. É outra. Eu não passei, a gente tem aquele dia que a gente estressa, a gente fica estressante, mas o meu estresse é diferente. Eu não dou conta de ficar totalmente estressado depois assim que eu peguei esse hábito, sabe? Eu faço a minha oração todo dia cedo, leio o versículo e tal. E lá dentro eu fazia desse jeito. Chegava na hora do culto, que a gente tinha o culto, à noite lá a gente tinha um culto. E chegou na hora dos cultos, cada cela tinha direito a três versículos ler e cantavam 3 hinos. A gente cantava os hinos também, que a gente lembrava. A gente cantava errado, a gente não lembrava muita coisa. E era só o cântico mesmo, tinha um importante violão. é que cantava, né? Importante é que E aí cantava. tem uma música que me marcou bastante, mas bastante mesmo. Foi eu não lembro certinho quem é que canta, aquela que fala restitui-me, quero de volta o que é meu. O Davi Sasser. Aí chegava naquela parte assim, restitui, quero de volta o Davi que é Sasser? meu. Fala assim, restitui, quero de volta o que é meu. Aí a hora que falava restitui, quero de volta o que é meu, todo mundo gritava liberdade. Aí a hora que falava assim, sara-me, aí nós falava coração na frente, sabe? Entendi. A gente usava, às vezes, hoje eu entendo, né? Lá dentro a gente não entendia muito, mas hoje em dia eu entendo o poder que a palavra tem. O poder da palavra. E assim, é engraçado que eu tive minhas experiências, assim, espiritualmente falando, tive minha experiência. Você buscou a Deus lá dentro, né? E assim, uma Na parte sua que... vida se cumpriu que a palavra que o próprio Deus diz, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E assim, engraçado, todo mundo falava lá dentro, né? Porque eu fui numa investigação que foi 4 pessoas presas. E quando vai 4 pessoas presas, se interliga com associação. Sim. Então todo mundo falava, associação você vai pegar, cada um vai ficar aqui há 3 anos, 4 anos. Aí eu ficava na minha cabeça, Deus, o Senhor é meu pai. O Senhor sabe que eu errei, mas o Senhor só conhece meu coração. O Senhor sabe que eu estou realmente disposto a mudar. E que oração importante. O Senhor não vai deixar isso acontecer. Eu falava desse jeito. E assim, eu tive umas experiências lá dentro espiritualmente, que eu via, quando eu tava na triagem, eu vi um cara, era um cara pra mim. Eu deitado assim, na cama lá assim, eu deitado olhando pra lá da grade, eu vi um cara tudo preto, com a chave na mão. Eu não entendi, eu fechei meu olho e falei assim, isso não tá acontecendo comigo não, vou dormir de novo. Aí eu abri o olho assim, o cara tava lá. Mas não era um cara, era um espírito ali. Sim. Na minha cabeça. E você entendia que aquilo era uma imagem espiritual. Era uma imagem espiritual. Um ser espiritual. E aí, o que é engraçado foi que na triagem eu vi esse cara preto. Quando eu fui pra cela, que virou o ano, eu vi o cara mais branco. Eu falava, é o anjo, não adianta. Agora é o anjo pra me levar embora daqui mesmo. E eu, igual falando, eu orava todo dia desse jeito. As minhas orações eram firmes. E assim, todo mundo lá dentro, acho que coincidiu de ver a minha fé que eu tinha, as coisas que acontecia. Porque na virada do ano, eu passei a virada do ano lá, de 2021 para 2022. E na virada do ano, quando deu meia-noite, os meninos falaram assim, Pedro, vamos fazer o miniculto, mas dessa vez vou deixar na sua mão. Lê uma palavra e faz uma oração por nós.
Eu não sei se veio uma coisa na minha cabeça. Vamos fazer a oração, gente, mas um fica segurando a mão na grade. Veio desse jeito. E nesse dia que eu fiz essa oração, eu profetizei lá dentro. Eu profetizei e falei assim, gente, os processos que estão presos vão ser liberados, muita cadeia vão ser caída. E muita gente esse ano vai embora. Só fiz essa oração. Só. Vida que segue, como se diz, né? Aí eu já tinha minha audiência, já estava marcada e eu já estava orando em cima da audiência. E eu fiz um propósito com Deus lá dentro. Eu sou assim, quando eu tenho que resolver um problema, eu vou diante a Deus, falo, vou fazer um propósito. Eu tiro um trem que eu gosto mais, eu fico de jejum. O tempo que eu tava lá dentro, eu fiquei de jejum de manhã o tempo inteiro. Eu fiquei 4 meses e 15 dias. 4 meses e 15 dias sem comer nada durante cedo. Fazendo um E jejum fazendo jejum. Fazendo na aquele parte da jejum. manhã. Isso. Aí eu falei assim, não, mas Deus quer mais de mim. Vou tirar alguma coisa. E lá já não tem nenhuma opção de comer. E eu tava cheio de pressão e eu tava tirando mais tempo de eu comer. E não tava nem aí. Como te diz, eu tava portando era minha fé com Deus. Falei, não, agora eu não vou comer arroz, porque arroz é a única coisa que descia. Aí a gente o arroz e o miojo. Fiz um período de arroz, depois fiz um período sem miojo. Miojo era a única coisa que a gente comia lá dentro, que enchia. Aí eu terminei esses propósitos aí, chegando beirando a audiência, eu falei assim, pai, eu vou ficar 3 dias de jejum só no pão e água. O Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar vitória, eu vou conseguir. Primeiro dia foi light, né? Falei assim, nossa, Vou dar tranquilo, conta. vou dar conta. No segundo dia, a hora que foi dando de tarde, a cabeça foi doendo, Meu e foi Deus. pesando, eu falei assim, e a fome apertando, eu falei assim, vou dar conta, vou persistir. Esforçando, né? No terceiro dia, eu quase não aguentei, mas eu fui firme, fui firme. Aí eu falei assim, quando eu entreguei, eu falei, pai, se eu possa trancar o que estiver atrapalhando eu ir embora. Nessa audiência, o senhor vai fazer eu ir embora. Porque o senhor sabe que esse lugar aqui não é para mim, não. Eu tenho que ganhar alma lá fora, eu tenho que pregar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer as Você coisas. acordou para os propósitos de Deus. E assim, e nessa oração eu falei para ele, falei assim, Senhor, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu estiver trabalhando, eu quero forças para fazer o bem para o próximo. Então eu não sabia nem o que eu ia fazer. Só falei que enquanto eu tivesse força, eu ia fazer o bem pro próximo. Eu lembro de ter uma tia que ela disse que um dia me viu andando com os meninos na porta da escola, provavelmente indo levar ou buscar, e ela disse que ela olhou para mim ali, ela de dentro do carro e eu na calçada, e ela falava assim, meu Deus, ela não merecia passar por isso. E eu falei para ela, falei, mas não é uma questão de merecimento, né? Porque eu passei por tudo isso e eu sei que tá muito longe de ser a pior tragédia do mundo. Tem gente que passa coisas muito piores. E a forma como a gente vai passar é que vai contar, né, no final das contas. É que vai dar a tônica, né, daquilo que as adversidades causaram em nós. E eu sempre procurei manter firme por conta disso, assim. Eu falava, eu tenho um legado com Deus. Não, até aqui ele me sustentou, ele não vai falhar. É verdade. E existem pessoas que estão na torcida por mim e outras que estão dependendo de mim Exatamente. para ter um caminho para trilhar. Então, desde que eu voltei, a gente voltou para cá. Voltamos para casa de Deus. Esse ano, quando a Iana me disse que ela queria ir no Tremendinho e ela foi, né? Eu falo assim, gente, isso é uma sementinha que tá ali, porque uma criança que ela tem raízes em Deus, ela quer as coisas de Deus para ela desde muito pequena. Exatamente. O Estevão, ele vem para a igreja, ele quer ficar no culto, porque ele já aprendeu a manusear a Bíblia e ele gosta de ler as histórias, ele gosta de ouvir e ele volta para casa com aquele fundamento. Teve um dia desses que ele foi nervoso para a escolinha. E aí, porque ele queria ficar no átrio, e a hora que eu fui chamar ele, eu falei, mas eu não falei para você. Ele falou, pode me deixar aí. E eu voltei pro banco assim, falei, Senhor, mas por que ele reagiu dessa forma? E ele subiu aqui para a escolinha, e quando ele desceu, sem eu dizer nada, ele me pediu perdão. Olha. Quando a gente vê esses, sabe,
esses sinais da presença do Espírito Santo dentro de cada um deles, sabe? Constrangendo numa atitude errada ou motivando numa busca sincera. Isso tudo faz a gente acreditar que valeu a Maravilhoso. pena, Valeu a pena. É verdade. sabe? Então, os recomeços, eles têm que ser marcados não por aquilo que deu errado, mas por aquilo que ainda pode dar certo. Uma frase maravilhosa. Recomeço deve ser marcado não por aquilo que deu errado, mas por aquilo que ainda pode dar certo. Não é aquela resignação assim, ai, só isso aqui que me restou, então eu vou vivendo. Não, me restou muito. Eu tô É. viva, É. sabe? Assim, eu tenho muitos mais motivos para agradecer do que para me lamentar. E outra coisa, a Bíblia diz que feliz é aquele que vê os seus descendentes, Uhum. não é? Então você é bem-aventurada, Sim. porque você está aí vendo os seus descendentes. Não, e eu sou tão grata nesse aspecto, eu já falei isso várias vezes, que Deus tem me dado o privilégio de ver os ascendentes também, porque Sim, a conquista da salvação do meu pai, sabe, sim, assim, a notícia de que meu pai entregou o coração dele para Jesus e tá firme. Só Deus sabe quantos anos eu orei por isso. sim, Sabe sim. quantas vezes eu fiz jejuns, votos por isso. É. Minha mãe, da É. mesma forma, chegar no culto domingo e ver um banco lotado com a minha irmã, meus sobrinhos, sabe? Meus filhos, a minha mãe, todos nós juntos Maravilhoso, na né, igreja. Fernanda? E Maravilhoso. se você for conversar com Porque ela, a a salvação sementinha foi plantada ali, lá, sabe? porque a salvação é o mais importante. A Sim. salvação em Cristo é porque as pessoas, o pastor fala muito, e isso é uma verdade. O ser humano, a tendência é viver pensando que é só aqui, Uhum, mas esquecendo que nós somos eternos, sim. não é? Nós estamos aqui numa trajetória curta, porque por mais que você viveu 90 anos, viveu 100 anos, vive pouco. É Sim, pouco é 100 pouco. anos Na perspectiva de Deus, né? de eternidade, né? Então, é pouco. Mas o que mais isso tudo aqui é nos forjando, e se a gente entende isso, porque às vezes as pessoas te ouvem falar da sua entrega. Por exemplo, Uhum. hoje você está nos testificando aqui a sua entrega, como que tem sido isso? Ah, nunca falei, nunca duvidei de Deus, e nada disso e tal, né? Por quê? Porque tudo que nos acontece tem um propósito de nos fazer chegar à eternidade, né? E quando eu digo isso, eu não tô dizendo que eu não sofri. Eu sofri muito, eu chorei muito, eu me debati comigo mesma. Teve muitas Eu dúvidas tive às muitos vezes, dias de né? estar nervosa, irritada, brava, sabe assim, mas nunca deixando de entender nessa parte que eu falo que eu não me magoei com Deus, assim, eu nunca pensei que Deus falhou comigo. Eu falhei, o meu cônjuge falhou, nós falhamos juntos, nós falhamos isoladamente, Sim, nós falhamos sim. diante de Deus, nós falhamos um com o outro. E assim é em várias questões da vida. Eu falho com meus filhos e falho muito. É verdade. A gente Né? falha A muito. gente falha com os nossos pais, a gente falha às vezes com um amigo, com um colega, com um irmão, mas a questão é, Deus não falhou com a gente. É verdade, Carregar essa certeza, ela é esperançosa, exatamente. porque a gente consegue colocar Deus nesse lugar de imutabilidade. Deus não mudou. O Não Deus que muda. me casou naquele dia 11 de abril de 2009 é o mesmo Deus que me acompanhou na estrada no dia 19 de fevereiro de 2019. No retorno, né? O mesmo Deus que me levou cheia de sonhos foi o Deus que me trouxe de volta. Com certeza. Pra e não- recomeçar. Não te abandonou, né? Nunca. Com certeza. E eu trouxe de tudo que eu passei, bagagem, trouxe meus filhos, né? Eu trouxe. Eu não posso olhar para trás e pensar assim, deu errado. Não é essa a minha visão. Pode ser a Entendi. visão de outras pessoas, mas não é a minha. Entendi. Infelizmente, não terminou como poderia ter terminado. Mas nem por isso foi um erro, né? O casamento, para mim, ele continua tendo o mesmo significado. É uma aliança, né? Se eu me casar de novo,
eu vou me dedicar à aliança da mesma Sim. forma. Sim. Procurando não cometer os mesmos erros. Porque né, a gente tem que trazer o aprendizado e a maturidade que as lutas nos forjam. Mas eu não tenho aquela coisa assim, nossa, nunca mais eu quero me casar. Nossa, o casamento... Eu não acho que o casamento é uma instituição que Falida. faliu, que sabe, que não tem todas as possibilidades de ser a maior conquista da vida do ser humano. Entendi. Não é? Pastor, o uso do celular hoje por crianças, É. vocês pais que estão aí me ouvindo, toma muito cuidado com o jeito que você está criando os seus filhos Vamos agora. falar um pouquinho sobre isso aí. Porque o celular está criando crianças totalmente dependentes emocionalmente. E também crianças que não interagem. As crianças só interagem com o mundo virtual. Se você, pai, está fazendo isso, corrige isso rapidamente. Porque o que pode acontecer? O seu filho pode desenvolver um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, pode desenvolver até mesmo um autismo. O autismo é mais genético, mas já está comprovado cientificamente também que a desinteração a partir da fase de que começa o desenvolvimento da criança, e o pai vai lá, a mãe, coloca um celular para ele poder falar no celular e ficar no celular o tempo todo para o pai e a mãe poder fazer as atividades dele que ele tem que fazer, a criança vai interagir ali e não aprende a falar com o pai, mas a mãe não aprende a interagir com as pessoas, daqui a pouco pode gerar um autista. Isso já está comprovado. Então toma muito cuidado com isso, você que está ouvindo a gente aqui hoje. Viu, pastor? É um alerta, né? É um alerta. Tira esse celular da mão dessa criança, sabe? Eu sei que hoje, devido a tudo que existe em volta da gente, é muito difícil. Porque, por exemplo, às vezes você não quer dar um celular para uma criança, mas ela vê o outro com o celular, ele quer também. Mas você, como pai e mãe, tem que ter consciência. Sabe? Tem que ter essa consciência de que você está gerando um indivíduo que no futuro, igual a pastora falou aqui, ó, vai afetar o emocional dele lá na frente. Né? Vai afetar ele lá na frente. Eu costumo, assim, eu diante das realidades que a gente vê hoje, eu percebo, assim, é um grande desafio para os pais hoje, né? Criar e educar é um grande desafio. Porque é isso que você falou. Mas todos os meus colegas têm. Mas todos os meus coleguinhas fazem. Mas todos os meus coleguinhas estão. Então, né? se ele não tem, ele está excluído. Exatamente. Exatamente. E como ele é criança, imaturo, ele não vai entender, não é? Aí é que entra, aí a gente sempre vai voltar no mesmo ponto. Aqui nós somos crentes, tem jeito não. Nós sempre vamos voltar no mesmo ponto. Dependência do Espírito Santo, que ele tem a maestria para nos ensinar de a ser pais. De suprir. As nossas necessidades. De ensinar, de dar sabedoria. De ensinar, exatamente. Não é? De nos entregar, assim, a forma, o jeito do posicionamento com o nosso filho, não é? Isso é muito importante. Demais. Os pais precisam depender do Espírito Santo nesse assunto, principalmente. Porque senão ele vai cometer um erro grave amanhã. A criança cresce e torna um adolescente, um jovem, que aí não dá conta mais de voltar atrás. Não dá. Né? Até os 7 anos, toda a personalidade de uma pessoa é formada. Até os 7 anos. Ou ela vai ser o resto da vida o que ela aprender até 7 anos, só ter uma noção. Agora que eu quero, quando você fala 7 anos, eu me lembro disso aqui. Porque isso tudo que nós estamos falando aqui serve de uma estrutura para criança, jovem, adolescente, ou mesmo na fase adulta, a pessoa nunca pensar em tirar a sua vida. Ela encontrar o seu propósito de vida, ela encontrar a alegria de viver, porque a vida é boa. Com certeza. Gente, a vida é boa. A vida nosso psicólogo aqui, pastor Celiomar, a vida, ela é fantástica. A gente já nasce vencendo. Com certeza. Porque nós somos os vitoriosos da corrida da vida, da concepção. Da concepção, né? Da não concepção. Porque se a gente... Desde a concepção. A gente está aqui e já ganhou a corrida, meu Deus. Com certeza. A gente competiu, a gente foi, né? É interessante pensar nisso, né? É maravilhoso. Mas é verdade, é verdade. Maravilhoso.
eu fico pensando, Deus, ele podia ter criado, e antes de criar o homem, ele criou tantas coisas lindas, não é? É verdade. Toda essa natureza, todo esse cósmico aí, todo esse, não é? Então é algo assim fantástico, gente. E a Investiu- Bíblia, pastora, no Salmo 139, tá a resposta para isso tudo também, né? É. Ali diz que Deus nos visitou quando a nossa substância ainda era informe, Não tínhamos forma. né? Ali Deus já Hoje- nos visitou, é na concepção. Na concepção. Hoje em dia tem um aplicativo que você acompanha como que o bebê tá, pela idade da gravidez, Isso. e como que está Tem. desenvolvendo lá dentro, e o negócio. Então, hoje, esse mistério maravilhoso que gera no ventre de uma mãe aí a vida, né? Vindo da semente de um homem. Olha É. para você ver. Gente, Verdade. isso é maravilhoso. É uma coisa muito perfeita. Interessante que Deus fez tão perfeito que o homem tem a semente, É. mas quem gera vida é a mulher, A mulher. né? A mulher Deus fez concebe. perfeito o negócio, né? Perfeito, perfeito, maravilhoso. E essa vida é muito boa. Isso tudo que a gente está falando aqui, como você já colocou aí a questão da criança, desde criança, muito no celular, e essa coisa toda, faz parte. Uhum. Porque isso pode ir lá, lá na ponta, lá num momento a pessoa não achar sentido. É. Porque você também pode, eu não sei se você percebe como eu, e esses assuntos são... Pastora, a ciência falados. psicológica também, e a ciência em geral, hoje já está preocupada com o que vai acontecer futuramente, Sim, através disso. com que vai O virar. desenvolvimento humano é estudado pela ciência. Outro né? dia conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu acho que o homem vai virar zumbi. Eu falei, você sabe que a gente não pode duvidar disso mesmo, não? Do jeito Às que vezes tá até já ficando. está ficando, né? Entendeu? Um dia eu cheguei numa reunião, numa sala, tava ali, acho que mais ou menos umas 10 pessoas, todas no celular, ninguém conversando com ninguém, todo mundo interagindo no mundo virtual, e todo mundo sentado na mesa, ninguém se olhava, né? Então, isso já está acontecendo, parecendo isso aí já. Daqui para ali, Eu me lembro que eu ia fazer quimioterapia em Uberlândia, eu fazia quimioterapia de manhã, vim embora e ia trabalhar. Eu trabalhava na parte da tarde. Eu não quis parar de trabalhar, e aí eu entrei num acordo, fiz um acordo, né, com a empresa onde eu trabalhava, e conversei, né, com a minha chefe, minha patroa, ela falou assim, Isabel, do jeito que você quiser. Se você quiser se afastar, se afaste, mas se você quiser continuar, faz do jeito que você quiser. E eu preferi continuar, porque eu achei que era melhor para mim, né? Ficar ali em movimento, né? Porque se eu ficasse parada, quieta, não ia ser bom, porque o câncer você tem que tratar, né? Ali do seu corpo e tem que tratar do psicológico, sim, né? A gente tem que... sim. O psicológico, assim, é muito agravante. Eu via lá no hospital, porque a gente começa até, assim, a fazer amizades no hospital, né? Porque, assim, aquele grupo que começa vai nos mesmos dias, nos Sim. mesmos horários, então a gente, né? Então a gente começa a conversar e começa a ver, assim, né? Como é que as pessoas estão, o psicológico das E o pessoas. laço mais forte é que um sabe o que o outro está passando, não sim. é? Naquele lugar ali, É. naquele momento, né? E eu me lembro que um dia eu tinha ido fazer a quimioterapia em Uberlândia, né? E eu voltava, ia trabalhar, e era numa terça-feira, que é o dia do culto na extensão, né? Lá no bairro Maria Amélia, que é onde eu ajudo ali, né? E eu cheguei, eu não deixava de ir na extensão, como eu não deixava de vir na igreja, né? Eu não deixei dos meus afazeres, né? Das coisas que eu faço na obra, não deixei do meu trabalho, não deixei de cuidar das minhas coisas da minha vida, né? Mas, como eu disse, tudo Deus na minha vida, tudo Deus me fortalecendo, né? E eu me lembro que eu fui para o culto à noite na extensão, pastora. E eu cheguei na extensão e falei para o pastor Reginaldo, falei assim, o senhor não me pede para fazer nada hoje. Porque geralmente eu ajudava ele, né, fazendo uma coisinha ou outra, orava ali pelas ofertas e ficava intercedendo, né? E aí eu falei para ele assim, hoje só não me pede para fazer nada, que eu vou sentar. Cheguei, pus minha bolsa numa cadeira lá, falei, vou sentar ali, vou ficar quietinha ali.
Isso a gente estava na entrada do salão, na Isso extensão. também é uma luta, né? Porque, na verdade, o emocional quer parar. É. O emocional quer te estagnar. Aham. Não é legal. Como a Líria falou, é um desequilíbrio de células. Sim. É um desequilíbrio de emoções É. que queira dar se a gente deixar. Se a gente deixar. E domina, Aham. né? Se a Domina. gente deixar, Deixar, domina. domina. Então, pastor Isabel, aqui, ó, eu paro nesse ponto aqui com você e a Líria para dizer o seguinte: tão importante quanto um tratamento físico Uhum. é um posicionamento, um alinhamento, um tratamento emocional, Sim. espiritual, né? E importantíssimo a gente saber buscar nessa fonte que é Deus e que traz sobre o espírito, a alma da gente esse equilíbrio, né? Eu como na área de saúde, Segura aí. nós muitas vezes, assim, as pessoas da área de saúde, que lógico que não são todas nem nada, mas assim, a gente muitas vezes se torna meio cético, né? Sim. No nosso dia a dia, né? Eu tentei procurar, mas eu não achei nada que falasse, nada assim, cientificamente comprovado, alguma coisa que a pessoa, mas eu vi isso quando eu trabalhei muitos anos em hospitais, a diferença do tratamento da pessoa que tem fé e a pessoa que não tem. Sim, você conviveu com isso. Você podia identificar. É totalmente diferente, né? Sim. É aquela pessoa que ela não se entrega, Uhum. ela não se entrega à doença. Ela sabe que existe um Deus que é superior a tudo, né? E que ele pode todas as coisas, né? Aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas se ele pode, por que Não faz. não faz? Porque ele é soberano. É. Nós temos um propósito. Líria, eu costumo dizer, Deus pode, a gente não sabe se ele quer, Porque ele por tem um causa de um propósito. propósito. Ele tem um propósito Né? na nossa vida, É, né? é. E isso muitas vezes, eu já vi muitas pessoas, muitas vezes, desanimar com isso. Falar, mas por que eu? Mas se parar, pensar, analisar, eu tenho certeza, pastor Isabel, que você hoje reconhece qual foi o propósito. Eu me lembro, Líria, que um dia eu entrei no gabinete da pastora e falei para ela assim: "Ô, pastor, eu sei que Deus tem um propósito nessa doença. Uhum. Eu só quero saber qual e deixar Deus cumprir esse propósito na minha vida." Né? E eu falei, Senhor, me mostra, porque eu quero deixar. Né? Como eu disse lá no início, né? Quando aquela coisa não era e tal, né? E que foi. Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida e através da minha vida. Você me Né? falou isso várias vezes. E aí Deus foi mostrando, Líria, e Deus foi, né? Então, às vezes a gente, para se chegar, talvez se chegar mais perto de Deus, para Deus, né, fazer a gente mais parecida ainda com Ele, né, pastora? Às vezes a gente precisa passar por algo assim, né? Meio que forte. E eu sempre falo assim, Líria, que E não só pela gente, às vezes por quem está ao nosso redor. sim, É verdade. Acontece algo, Deus permite algo para alcançar de alguma forma Uhum. quem está ao nosso redor, né? E assim, eu ouvi de muitas pessoas, falavam para mim, a gente só vê que você está passando, tá com câncer, por causa que você está sem cabelo. Sim. Porque, e sabe, assim, essas pessoas são pessoas assim, que acompanham a minha vida e sabem da minha vida com Deus, né? Na minha vida, na minha caminhada, né, com Deus. Então, sabiam, né, viam que não era eu, né? Como nós dissemos, era o nosso Deus, né? Que de mim mesma, como eu disse, pastor, nesse dia eu cheguei lá e falei, pastor, não vou fazer nada. Hoje eu fiz quimioterapia, não estou muito bem, vou ficar sentadinha. E no louvor, eu gosto muito do louvor, né? E geralmente lá na extensão eu fico lá na entrada e um louvor que é mais assim, eu gosto de, né, louvar com as mãos
E eu sei que eu fiquei lá e não sentei momento algum durante todo o culto. Durante todo o culto. E a Fabiana ouviu eu falar aquilo pro pastor Reginaldo. Quando terminou o culto, ela chegou em mim e falou assim: mas não foi você que disse que não ia fazer nada, que ia ficar sentadinha? Pastor, eu saí daquele culto renovada. Eu saí daquele culto realmente, não parecia que era eu. Olha só. Então, assim, a fé. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falo assim: a gente falar para as pessoas quando ela está com um problema, para ela ter fé é muito fácil. Mas quando nós precisamos pôr a nossa fé em ação, quando é com a gente, né? A gente tem que pedir para Deus para aumentar essa fé. Ou você põe a fé em ação ou põe, né? É. Não pode, na cabeça desse pessoal, o judeu não pode existir por ser judeu. E isso está mais do que provado pela história, que é mais um grupo que vai passar e Israel vai permanecer. Porque Israel, pastora Rossana, a gente que é evangélico, a gente às vezes tem isso em mente, mas Israel continua dentro dos planos de Deus. Sim. Deus não aboliu os planos dele para Israel por causa da igreja. A gente falar a igreja é o Israel de Deus hoje. Não. A igreja É um Israel espiritual, né? Uma representação justamente, espiritual. mas Deus ainda continua tendo plano para Israel. Claro, A como grande- nação, Como nação, povo, porque né? o povo de Israel, o povo judeu, tem que se converter. Sim. E eles não adianta pregar para judeu. O judeu não converte ao cristianismo, devido a tanta coisa ruim que os ditos cristãos fizeram com o povo judeu ao longo da história. Então o judeu não confia no cristão assim para ele estar convertendo. Tem muitos se convertendo, Tem messiânicos, chamada né? igreja messiânica, Sim. né? São judeus que se convertem a Yeshua, a Hamashia, Jesus, o Messias, mas o judeu, como nação ali, o grosso do povo ali, Deus tem plano para a nação de Israel. Tanto é que ele trouxe Israel esparramado de todas as nações e trouxe para a terra que ele tinha prometido. É Né? verdade. Então Deus tem plano para Israel como nação. Eu separei um versículo aqui que eu achei interessante. Manda a ficha aí para Vamos ver nós. se eu vou achar aqui. Muito bom. Deixa eu ver aqui Ver na palavra. na palavra de Deus. Eu anotei. Vamos. Deixa eu pôr minha Bíblia aqui. Põe o óculos. Pôr o óculos aqui. Tá. Aqui, ó. Deus não rejeitou Israel. Tá anotado aqui, ó. Aqui, ó. Ah, Olha só o que o Senhor fala, pastora Rossana, sobre o povo judeu. Aqui em Jeremias, no capítulo 31, o Senhor fala profeticamente sobre a dispensação da graça. sim. Jesus. Ele fala sobre a igreja, sobre a implantação da igreja, sobre o Sim. advento de Jesus, né? Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui é um novo pacto. É a lei do coração. A nova É o aliança. Emanuel Uhum. dentro de nós. Está aqui, escrito dentro do coração da humanidade. Maravilhoso. Isso aqui é a dispensação da graça, é a igreja. Aí mais para frente aqui, no versículo 35, diz assim: assim diz o Senhor. Olha o que Deus fala a respeito da nação. Olha o que Deus fala. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e a ordem estabelecida da luz e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Versículo 36. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima,
e sondado os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Olha só que coisa interessante. Incrível. A lua ainda continua exercendo o seu papel Seu papel. no mar, nas marés e tudo que ela tem que fazer. O universo é imensurável. Como que se mede o universo? É uma coisa extraordinária. E está aqui. Então, aqui fala, se tiver como, se a lua perder a sua função, se o homem der conta de medir o universo, medir o céu, Deus esqueceu Israel. Eu te pergunto, a lua continua a lua continua exercendo o seu trabalho? Sim. Então Israel continua existindo e fazendo parte dos planos proféticos de Deus. É verdade. Então está aqui, dentro da palavra de Deus. Porque então aí Deus cita coisas impossíveis de acontecer. Então, é o que a Bíblia quer dizer nesse texto, que o profeta profetizou é o seguinte: é impossível Israel deixar de existir. Justamente. Aí o que acontece? Impossível. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, ele veio para os seus. O plano da salvação é para os judeus. Ele veio para os seus. Mas os seus o rejeitaram. Deus não rejeitou Israel. Israel rejeitou Deus. Rejeitou Deus. Aí, pelo fato dos judeus terem rejeitado o Messias foi para os gentios. Mas a todos quantos o receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então o plano da salvação veio para os judeus. Os judeus rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus. Mas nós, os gentios, não. Nós o aceitamos. E aí Deus então forma a igreja. Deus cria a igreja. Mas Deus continua com um plano ainda para Israel enquanto nação. Um plano de salvação. Um plano de salvação para Israel. Sim. Tanto é que Israel vai passar pela grande tribulação. Israel vai passar pela grande tribulação, coisa que a igreja não vai. A Sim. grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação não é para a igreja. Não. A grande tribulação é para a conversão do povo judeu. Sim. Está tudo registrado aqui em Zacarias. Está tudo aqui registrado em Zacarias. Um outro Glória a detalhe, Jesus. pastora, muito assim, já que a gente tá falando de detalhes de Deus, quando eu fiz as químios, né, eu chegava no hospital, o ambiente de uma quimioterapia é muito ruim, Sim. né? A Sim. sala oncológica é muito ruim. Então, assim, várias pessoas brancas, sem cabelo, Sim. é um clima terrível, um Que a clima... gente vê, né? Aí quando a gente chegava, né, eu vou até citar o nome da Maiara, né, e da Thaís, que foram as enfermeiras, elas falavam assim, nossa, você tem um negócio diferente. Olha É só. visível a diferença que você tem aqui com relação aos outros pacientes. E nisso eu estava fazendo um tratamento normal. Até então, né, não tinha o diagnóstico de cura ainda. Mas era diferente. Eu falava, vocês têm um tchan, né, que elas usavam, né, um tchan a mais, né? Presença Uma de presença Deus, a mais, o né? Espírito Santo, Espírito né? Santo. E a quimioterapia, ela... muita gente sente diversas reações, né? Vomita, tem Sim. desidratação, a perca de cabelos, enfim. Pastora, eu passei mal uma única vez, somente nessas 12 quimioterapias, porque eu comi uma pamonha durante a quimioterapia. Meu, Pão estragado. Aí a pamonha não caiu muito bem. Não foi por causa da quimio, foi por causa da pamonha. Comi a pamonha olha só. e passei mal. Por causa da quimio, então, nenhuma vez. E toda vez antes da gente entrar para tomar quimioterapia, eu ia no banheiro antes. Primeiro você toma 3 ou 4 remédios, né, no corpo. Depois você começa a sessão da quimioterapia. E quando terminava de tomar esses remédios, eu entrava para dentro do banheiro e falava, ô, Maiara, eu preciso ir lá no banheiro rapidinho. Nunca contei para elas, eu preciso ir lá no banheiro rapidinho. Aí eu ia lá e fazia oração. Você ia para orar. Orar, falava assim, Deus, não deixa eu passar mal, não. Eu sei que o Senhor está comigo aqui, né? Mas me fortalece.
me ajuda, me fortalece, né? Então, nunca passei mal, com exceção desse dia Da da pamonha. pamonha, né? E um detalhe interessante das quimioterapias foi que o Covid estava acontecendo, né, durante o mundo, e aconteceu um problema. As quimioterapias, elas iam do Japão pra gente, e o Dr. Luiz Cláudio chegou na gente e falou assim, olha, as quimioterapias, devido à pandemia, as transportadoras não estão conseguindo entregar, a gente vai ter que importar a quimioterapia do Bleomicina. bleomicina, a gente vai ter que importar a quimioterapia, né, vai ter um custo para você, mas depois a Unimed te repassa e tudo. Falei, não, vamos, né, vamos importar, pastora, e as minhas quimioterapias sempre era dia de quinta, sempre, toda quinta-feira. E aconteceu dessa bleomicina faltar no mercado e ter que importar, que demorou um pouco a mais, né, da quimioterapia chegar, e fez que mudasse o meu dia da quimioterapia. De quinta-feira passou para segunda, Sim. né? E beleza, ok. Aí foi se passando os meses, né? O tratamento foi acontecendo, e no dia 25 de fevereiro, né, que é o meu aniversário, a Michelle é 26, eu sou 25, dava numa quinta-feira. Então, se não acontecer, eu acredito 100% que foi Deus. Detalhes de Deus, com certeza. Eu ia passar meu aniversário Lá. tomando quimioterapia, Olha. e foi antecipado para segunda. Mais para frente, que é em março, eu iria passar o aniversário da minha mãe, que deu numa quinta-feira também, tomando quimioterapia. Então Deus cuidou tanto, Muito. né? Cuidou tanto. Deus nem só cuidou, Deus mimou, né? Deus fez uns mimos aí, né? Deus fez uns mimos, né? Pastor, e quando isso tudo aconteceu, eu estava na campanha política, para reeleição, né, bem? Foi reeleição. Quando eu descobri que eu estava com câncer, eu tinha acabado de registrar minha candidatura. Meu Deus. Aí eu queria abandonar. Eu falei, não vou mexer com isso, não tem condição de eu... Meu pai falou assim, não, você cuida dele que nós trabalhamos para você, porque eu estava bem com a eleição, bem ganha, porque eu fui muito boa vereadora nos primeiros mandatos, e aí no segundo mandato estava bem tranquilo. E aí Deus um dia usou uma irmã para falar comigo num culto aqui, que ainda em 2020 ele ia me dar 2 vitórias. Pastor, eu não andei nem 30% das casas. Dia 15 de novembro foi a eleição. Eu ganhei a eleição com 30 votos a mais do que da primeira. Olha. Foi a primeira vitória que ele me deu. E a segunda vitória foi a cura dele desde 2020, porque eu falava, Senhor, eu não quero virar o ano com o Mateus doente. Me ajuda. 2 vitórias em 2020. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de missões, Vamos. né? Vamos falar? Aham. Missões aí tem sido uma paixão. Ah, sempre foi, né, mãe? Eu sempre fui. Missões rápidas. É. Eu, assim, eu sempre, toda a vida, estive ligada, né? Em missões, em ajudar e tudo mais. Eu lembro de uma campanha. Lucão, eu acho que você era da época do GD. A Sumidão, não. O Rafa também não. Lembra quando a gente fez uma campanha de chinelo, arrecadar chinelo para mandar para África? Eu lembro disso. Lembra disso? Isso tem Eu lembro. 10 anos? 15 anos? 8 anos? 10 anos. Então, e desde pequena, a senhora sabe, eu sempre fui de, vamos fazer alguma coisa aqui, gente, pra gente ajudar, né, o outro. E eu lembro que na dança a gente fazia danças e movimentos também nos bairros, e aí a gente levava uma dança evangelística, né? Eu era pequena e eu lembro de dançar a dança evangelística. Então, assim, eu sempre fui muito missão pra mim, de Mexe, verdade. né? O ID e pelo mundo e pregar o evangelho nossa, queima muito, é muito, muito, assim, um estilo de vida que eu levo, né, desde pequena. E aí eu sempre fui ligada, né, no chinelo pra África, que aí eu lembro que esses chinelos, essa campanha de chinelo pra África ia pra um abrigo de mulheres, que elas eram resgatadas, lembra disso? Lembro. Elas eram resgatadas e os chinelos tinham aulas lá de customização. Então elas tinham aulas para customizar para vender e elas eram tipo refugiadas, um negócio assim.
Ai, gente, eu amava. Eu amava aquelas mulheres sem nem conhecer as mulheres, né? E eu lembro que a senhora contava, desde quando eu era pequena, a história de uma menina que nasceu e toda a família dela tinha o olho muito claro, né? É. Muito branquinhos, o olho Americana, claro, né? americana e tal. E ela nasceu com o olho bem escuro e muito morena. E ela fala, gente, mas por que Deus? Por quê? Né? Até que ela virou uma missionária e foi pra Índia, né, mãe? Foi. E como que ela teria o E estilo ela ia americano na Índia e lá pra na Índia resgatar as ela meninas. comprava As as mulheres, meninas. as meninas, né? Comprava meninas tirando do tráfico, humano, É. enfim, É. toda. E essa história é real. E ela sempre perguntava, né? Jesus, por quê? Né? Meus olhos diferentes do da minha família. E quando ela era pequenininha, nessa história é engraçada, porque ela orava à noite e falava, então, Jesus, eu sei que o senhor pode ir como eu quero, amanhã eu vou amanhecer com os olhos claros. Ela amanhecia com esses olhos claros, né? Então, um dia, na porta do mercado na Índia, ali negociando para resgatar as meninas e levar para evangelizar essas meninas, né? Para fazê-las conhecer Jesus, para curá-las, na verdade, porque o pai vendia elas, os pais vendiam por comida, Infelizmente. Então, para resgatá-las para Jesus, mostrá-las o amor de Deus. Então, um dia, o próprio Espírito Santo fez a pergunta para ela. Você agora aprendeu porque você já sabe, já descobriu por que seus olhos são diferentes. Então ela Toda vez que a senhora conta essa história, eu fico. Então ela disse que a ficha caiu, né? Sim. Naquele momento. Ah, tá. Porque se eu tivesse os olhos de uma americana, eu não podia. Eles não me venderiam as meninas. Sim. Então ali ela mesclava, né? E eles então vendiam as meninas e ela resgatava. As meninas eram salvas, né? As meninas eram alcançadas, salvas por Jesus. Ai, Maravilhoso. glória a Deus. Que missão de vida, né? É, Quem faz isso tem muito motivo para viver, né? tem. Uma coisa dessa. Eu sempre soube, assim, dentro de mim, que eu tinha isso, sabe? Assim, que eu não pertencia a esse lugar somente. Somente a Catalão, somente a Segunda Igreja. Aqui é meu lugar, aqui é minha casa. Mas eu sempre senti, desde muito pequena, que não era só aqui, né? E comecei a orar, Senhor. E fiz algumas viagens bem rápidas, né? Eu lembro que eu tenho uma amiga, a Ana. Beijo, Ana! Ana Paula. Até nos ouvir. E ela também tem muito esse chamado missionário. E um dia ela falou, Mariane, vai ter um evento em São Paulo. Você podia ir comigo? Vamos? Vamos. E aí nós fomos até de carona, né, mãe? Né? E a senhora soube até depois que foi de Uhum. carona. Enfim, chegamos lá e tinha um evangelismo para fazer na Vila Madalena. Nós fomos para Vila Madalena. Mas antes de ir, o grupo que a gente estava, a gente orava, e Deus dava direcionamentos pra gente. E eu tive uma visão de uma mulher muito velha, assim, muito acabadinha, tadinha, em uma escadaria com um saco de lixo. E quando eu chegava perto dela, ela jogava, assim, o saco de lixo perto de mim, e eu lembro da fisionomia dela. Tá, a gente orou antes de ir, oramos e tal. Eu falei, Ana, eu tive uma visão muito estranha, né? Fomos. A gente andando na Vila Madalena, confusão, aquele tanto de gente, barulheira. De repente eu olhei pro lado, assim, numa escadaria, uma senhora. Exatamente como eu tinha visto na visão. Como você tinha visto na visão. E eu cheguei até ela e falei, olha,
eu vi a senhora, eu já conheço a senhora, né? E a gente orou por ela e tal. E eu falei, Deus, mas o que é o saco de lixo que ela carrega? E aí o Espírito Santo de Deus foi ministrando que eram as emoções dela, pobreza. Eles eram muito pobres, né? Ela era Sim. moradora de rua, enfim. Dores, né? Dores da alma. gigantescas. E aí nós oramos com ela e tal. A Ana até conversou com o pessoal do grupo que era de São Paulo para eles levarem cesta para ela, enfim. Então esse chamado missionário sempre esteve, né? E eu tive uma confirmação dessa vida missionária quando ano passado eu estava orando e eu falo que eu cheguei em uma bifurcação na vida mesmo. Eu tinha acabado a faculdade já tinha uns anos e eu falei, Deus, eu preciso agora de um direcionamento. Eu vou fazer uma especialização, uma pós, que eu queria muito, lembra? Ou eu vou pro campo missionário. E eu cheguei nessa bifurcação. E eu lembro de conversar com a senhora assim, em prantos, né, mãe? Mãe, o que eu vou fazer agora e tal? E você falou, vai pra salinha de oração. Eu lembro que era uma quarta-feira, e quarta-feira aqui na igreja tem culto. E você falou assim, vai pra salinha de oração e fica lá, até Deus te responder. Eu falei, então tá bom, vou falar de molho. Fala com quem sabe, com quem é, né? E como Pode te sempre, responder. muito dramaturgia, né? A minha vida. Então eu cheguei pra você já em prantos, a minha vida já tava muito dramaturgia, muito novela, sabe, Rafa? Já tava chorando, assim, o que eu vou fazer? Ai, meu Drama e Deus. Aí eu vim pra salinha, fiquei de molho ali na salinha orando, Deus, o que eu vou fazer? Foi mesmo? E chegou, assim, uma proposta da especialização que eu tinha que responder naquele dia até 8 horas da noite. E isso já era 6 horas da tarde. E eu falei, Deus, eu tenho até as 8. E vim pra salinha e comecei a orar. E veio uma palavra de espera. Eu falei, Senhor, eu tenho até as 8, não tô podendo esperar. E já era 7h30 quando veio a palavra do espera. E eu falei, e agora? E agora? Deu 8, deu 8h30, perdi o negócio da especialização. Falei, tá, então não é especialização que o senhor tem? Não é. Porque viver a vida intencional é aquilo que a gente falou. Eu sei que tem horas que a responsabilidade é minha de tomar algumas decisões. Mas nunca tomo sem direcionamento de Deus. Claro. Sem ser intencional. Não tomo. Isso é dependência de Deus. E muita gente fala assim, nossa, radical, não sei o que. Sou. Mas Porque eu sei dos meus limites. Não, mas E assim, eu sei. hoje somos